Muito bem, senhores, bom dia a todos aí. Porque assim, eu já fiz a compra semana passada de investimento de longo prazo, tá? Eu já comprei o Ethereum quando o Bitcoin bateu os $19.500. Então, em $19.500 eu fiz um aporte de longo prazo não, de swing trade pro Ethereum. Então, eu comprei Ethereum para poder aproveitar uma oportunidade possível de um pullback, tá? Porque mesmo em tendência de baixa, às vezes nós temos um mês que provê 100% de alta. Então, às vezes, não no caso do BTC, mas no caso de alguma altcoin, né? Alguma altcoin ela pode ser de $3 e para 7, por exemplo, no caso da Chainlink, ou de 7 para 14, ou a Cardano, né? Sai de 40 centavos e para 80 centavos. Então, no caso desses períodos, né, vale a pena você ficar pensando em ser um trader e fazer um swing trade de curto prazo para você conseguir acumular pro longo prazo, né? Voltado a focar no longo prazo. Porque eu acho que nós vamos entrar num período de lateralização aqui chato, mas que vai dar uns movimentos interessantes até de curto prazo, né? Então eu estou de olho nisso. Então, no caso aqui do movimento, né, eu estou querendo pegar esse pullback que pode acontecer a qualquer momento, no mês de julho. Bom, uma coisa importante aqui, então, no caso do gráfico do Ethereum, nós temos a resistência e o suporte. Então, o principal suporte que foi perdido ainda não foi testado como resistência e pode subir junto com o BTC. Eu avalio que é isso que eu quero tentar capturar, né? É tentar pegar o Ethereum aqui em $1.780, vender ele nessa região e tentar recomprar ele a $500. Por quê? Porque eu acho ainda que nós vamos ter mais um mergulho ainda ao longo desse ano. Não sei quando, não sei se vai ser em setembro, se vai ser em agosto, não sei, mas eu avalio que nós ainda podemos ter mais um pequeno mergulho do Ethereum aos $400, tá? Para mim, o principal alvo desse ciclo de baixa, para mim, é o Ethereum a $480. É o alvo que eu quero tentar capturar o máximo possível de recurso em Ethereum, justamente porque eu pretendo pegar e capturar esse movimento. Então, eu quero tanto pegar esse movimento de pullback quanto o movimento de baixa. No caso aqui, eu vou pegar o movimento de baixa. Pô, parece um Carlinhos aqui, né? Se você colocar mais um testículo aqui, ó, vai virar o Carlinhos Caralho. Eu adoro os desenhos aqui, ó, que os desenhos aparecem um pouquinho no meio do nada. Então, nós temos já fundos aqui tentando se consolidar com um volume fora do normal. Isso pode antecipar para nós um pullback até o suporte anterior, tá? Pega o suporte anterior, sobe com o preço até aqui em cima, vende ele aqui na rejeição desse preço, em $1.800, $1.700, e tenta capturar um pouco mais fundo, mergulhar um pouco mais fundo, tá? Então, nós temos o gráfico da Ethereum e do BTC tentando fazer um microfundo temporário para iniciar um pullback a qualquer momento. No caso aqui dessa semana, eu já acho que o preço do BTC já está naquela armadilha no gráfico diário. Por exemplo, o pessoal olha para isso aqui e acha que o preço já vai vir derretendo, né? Mas é mais fácil ele produzir uma alta aqui e continuar fazendo a estrutura de alta no gráfico diário. Tá? Então ele está tentando fazer topos e fundos ascendentes timidamente aqui no diário e ele vai possivelmente entregar para nós essa altinha que eu estou esperando, tá? No curto prazo. Então eu gostaria que viesse essa alta primeiro antes dele vir retestar esse fundo anterior aqui. Se ele rejeitar amanhã, invalidar essa barra de reversão, né? Então, se ele invalidar a barra de reversão, ele provavelmente nos próximos dias vai buscar primeiro o fundo antes de voltar a subir, tá? Então, ele vai retestar o fundo dessa região. Então, o gráfico, a barra diária hoje ela é muito importante. Por quê? Porque a de amanhã, se ele confirmar uma nova barra de alta, você pode antecipar que ele vai buscar o preço lá de 25 mil no curto prazo. Se ele rejeitar essa barra de hoje, você pode já especular que ele vai testar esse fundo anterior aqui mais rápido do que voltar a subir, tá? Então é o saber o que fazer quando aparece essa barra de reversão aqui. Então, se rejeitar essa barra de reversão, eu vou operar já vendido, aguardando o reteste nessa região. Se ele romper para cima aqui e ameaçar fazer o rompimento verdadeiro dessa região, ele vai trazer o preço até os $25.000, que é o suporte perdido anterior que provocou toda essa baixa. E aí o alvo principal dessa baixa vai ser o início dessa barra de venda aqui, tá? Então 26 mil aqui, ó, 26.500 seria
o possível valor máximo de alta que ele conseguiria ter no curto prazo, antes do preço cair, tá? Seria o toque da média 8 semanal. Então esse seria o preço que o BTC pode chegar no curto prazo. E aí nós temos toda o comportamento macro, né? Então, o que, que eu quero ver no comportamento macro, principalmente do S&P 500? Então, o S&P 500 ele está fazendo ainda estrutura de altas e baixas, tá? Aliás, de baixas aqui. Então, ele está fazendo um pullback para o preço continuar caindo. Percebam que ele está respeitando essa média aqui, que é a média de 56 dias. Essa média, acho que é a média de 56 dias ou a média de 14? Ah, não, essa é a média 14, tá? Então, essa é a média 14, média de 14 dias. Ele vem respeitando, aliás, 14 semanas, perdão. Ele vem respeitando a média de 14 semanas, né? Ele tende a fazer um reteste nessa região. Se o S&P 500 subir, o Bitcoin vai subir, tá? E aqui vai ser a batalha, né? Provavelmente ele vai rejeitar e vai trazer mais baixa pela frente, tá? Eu não acho que o S&P 500 derreteu tudo que ele precisa derreter ou que ele tende a derreter. Ele vai fazer um respiro para, na minha opinião, afundar um pouco mais, tá? Os meus alvos principais aí para ele conseguir se segurar, e eu acho que o S&P 500 vai mergulhar nessa região aqui primeiro, tá? Que é o antes do início do grande volume aqui, ó, de negociação do S&P 500. Então aqui nós temos a maior parte de negociação, o maior volume de negociação é aqui entre 25, aliás, 2.500 e 3.000 pontos. Não acho que ele vai chegar nesse alvo, eu acho que ele vai chegar antes, ele vai parar nesse topo anterior aqui, ó, e nesse fundo anterior aqui. Eu acho que o S&P 500 tende a segurar a sua queda nesse alvo aqui. Então eu acho que ele vai fazer o pullback para subir, o Bitcoin vai subir junto, vai respirar junto. Nasdaq, na minha opinião, também pode dar uma respirada junto. As altcoins também podem respirar junto, por isso que eu falei que até dá para fazer um swing trade voltado com uma altcoin específica de escolha, né? E aí o preço tende a cair aqui nessa região ainda, tá? Tanto no S&P 500 quanto no mercado cripto. Nesse ponto aqui, tá? Antes dele cair, ele pode dar essa calmaria aqui no mês de julho e mês de agosto. Então, acho que nós vamos ter um período um pouco mais lateral, com menos volume, menos volatilidade e mais aceitação de prejuízo durante esse período de julho e agosto. Durante esses 2 períodos, ali, eu quero tentar fazer alguns swing trades, tá? Talvez 2 swing trades em 2 meses, né? Alguns swing trades mais longos. Então eu estou muito de olho, já estou engatilhado em capturar alguma possível oportunidade dentro desse período. Setembro em diante, a coisa daí tem que ser reavaliada, tá? Mas eu acho que agora ele vai dar uma segurada. Então ele vai dar o pullback para lateralizar, para depois afundar um pouco mais, na minha opinião.